Olá, meus amores, tudo bem? Hoje a Pro está aqui para dar aula de História. E hoje nós iremos falar um assunto muito importante, que é a Revolução Pernambucana. Para aumentar a arrecadação da corte e financiar obras de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro, os impostos foram aumentados em todo o Brasil. É complicado, né? Então, o que foi que aconteceu? Então, a província, no caso, a região de Pernambuco, o estado, ele foi um dos estados que foi contra tudo isso. Então, eles desencadearam essa revolução em 1817. Mas antes de adentrar nesse tema, eu queria apresentar para vocês a bandeira de Pernambuco. Essa daí, ó, que está aparecendo na tela, é a bandeira do estado de Pernambuco. E olha só, no desenho original constavam apenas 2 estrelas além da atual, tá vendo? Que representava os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, que aderiram também à Revolução. Por isso que agora tem 3 estrelas na bandeira de Pernambuco. Então, vamos lá. Como podemos imaginar, a independência do Brasil não aconteceu de repente, né? Você sabe que eu já expliquei isso em sala de aula, o processo que desencadeou a independência do Brasil teve outros fatores que foram importantes para esse movimento. Mas aconteceram também outros movimentos anteriores à independência do Brasil, e a Revolução Pernambucana foi uma delas, né? Esses emancipacionistas, né, ocorreram antes do famoso, né, descobrimento, na verdade, a independência, na verdade, do Brasil. Isso aconteceu em 1822. E sendo a Revolução Pernambucana, foi um desses acontecimentos também. Vamos entender um pouquinho o que foi. Essa revolução, mesmo não sendo bem sucedida, porque trouxe à tona também questões abolicionistas. Abolicionistas são aquelas pessoas que lutavam em favor, né, que os escravos fossem livres e soltos. E também a mudança social e econômica abrindo espaços para discussões, né? Então aconteceu também essas reivindicações de uma mudança social, que eles não estavam aceitando mais aquelas condições de trabalho, e econômica também, porque o que eles recebiam não era merecido devido ao trabalho que eles faziam. Então isso também abriu espaço para discussões que se projetariam além da região de Pernambuco, né? Porque na verdade Pernambuco foi o estado que lutou contra essas formas de governo, que impôs várias coisas, que desencadearam vários problemas, não foi somente em Pernambuco, mas foi no Brasil inteiro. Então, mas Pernambuco tomou a pleito isso, né? E causou essa revolução. Então, por isso teve essa briga toda, mas isso também antecedeu outras coisas que vieram a acontecer depois no Brasil. Então, por que a Revolução Pernambucana foi tão importante que estudamos e hoje em dia está nos livros didáticos de história? Vamos entender. Por um lado, a Revolução Pernambucana é uma espécie de antítese. O que é isso? Ela remediou, ela aconteceu antes, né, de tudo que a gente já previa, mas era algo que eles estavam lutando em prol de uma causa que mais tarde o povo brasileiro também lutou por essa independência, que seria o quê? A independência do Brasil. Esta recusaria os princípios básicos de 1817, como seu radicalismo político e social, né, que eles eram radicais, e se faria como uma espécie de revolução moderada. Então foi uma revolução, como eu posso dizer, não foi tão agravante como a revolução que sobrepôs e aconteceu a independência do Brasil, mas foi importante porque através dessa revolução abriu-se a visão dos problemas sociais e econômicos que existiam aqui, que deveriam aprender com a história recente do Brasil, do Império Português e do mundo ocidental, e evitar o que setores da elite da época consideravam excessos populares e democráticos, né? Mas, por outro lado, a Revolução Pernambucana colaborou decisivamente para o desenvolvimento de uma conjuntura de aprofundamento de múltiplas tensões e contradições entre Portugal, Brasil e regiões também, né? Porque nessa época também, Brasil ainda era, de certa forma, colônia de Portugal. Então, muitos dos interesses que eram regidos aqui no Brasil na época, né, vinham de lá. E a região de Pernambuco sofria bastante com tudo isso, o que permitiria, pouco após 1817, o surgimento do projeto definitivo, né, que aí veio acontecer essa real separação entre Portugal e o Brasil, né, como a gente já conhece na história da independência. Então, a Revolução Pernambucana foi essa antítese, né? Ela que gerou esses conflitos iniciais e que fez abrir realmente a visão para que o Brasil precisasse ser independente. Então,
a Revolução Pernambucana foi um marco histórico, né, e importante para outras decisões que foram tomadas no Brasil, ok? Agora eu quero que vocês respondam a atividade do livro. Se tiver alguma dúvida, leiam o texto com paciência, podem novamente assistir esse vídeo e pergunte para a Poco se tiver qualquer dúvida, tá certo? Beijos e fiquem